pessoal, eu sou Ezequiel Lustosa e, como prometido, aqui farei uma análise muito mais profunda e técnica sobre o STF, sendo que nesse vídeo a minha argumentação vai se dividir em duas partes. A primeira é um giro rápido sobre o que ocorreu, o que o STF fez até o presente momento, porque é muito provável que nas próximas horas o STF cometa mais alguma barbaridade. E na segunda parte eu vou tratar o que eu considero como realmente solução. Coisas que estou vendo que estão sendo propostas, são populares e são ou inúteis ou ruins, ou são inúteis e ruins. E também o que eu considero que realmente é bom, tanto a curto, médio e longo prazo. E um ponto que eu quero bater bastante é justamente essa falha de visão de longo prazo que está havendo na política brasileira já há muito tempo e que precisa mudar urgentemente. Também viu o que o STF fez recentemente. Está realmente o STF se comportando como um ditador comum. E eu já tinha escrito um texto no meu Facebook há alguns meses falando que, na minha concepção, o STF já se comportava como uma terceira casa. Que o nosso sistema hoje ele não seria mais um presidencialismo comum, seria um presidencialismo, entre aspas, em que não seria uma, então, melhor dizendo, seria uma república tricameral, que teria Câmara, Senado e STF. Então o STF tem se comportado nitidamente, mostrado, revelado sua verdadeira face tirânica. Uma coisa que eu tenho falado já há muito tempo, o STF é a instituição mais poderosa do Brasil. Não é o Congresso, não é o presidente, não é o Planalto, é o STF. Um ministro do STF é mais fraco que o presidente. Não sei por quanto, mas é. Mas agora, o STF como um todo, se unir em uma posição, não há quem pare. Isso é um fato. Ok? Pode fazer, e aí que entra a segunda parte do vídeo. É justamente fazer reformas, e para isso a gente precisa pressionar o Senado, porque é só o Senado pode fazer um impeachment de um ministro do STF, e é ele que vai ter que aprovar uma reforma, mesmo vindo da Câmara, é ele que vai aprovar no final. Ou vice-versa, ele que vai ter que criar e a Câmara aprovar. Então assim, caso o Senado, a gente vai precisar pressionar o Senado para que novamente a gente consiga ter um avanço. A gente conseguiu isso impedindo o Renan Calheiros de voltar à presidência do Senado, apesar que eu não me empolgo muito com o Davi Alcolumbre, eu não confio nele, desculpa. Então, mas a gente conseguiu fazer isso, a gente consegue passar uma reforma profunda. E é só que a gente precisa saber que reforma. A gente não pode cair no mediatismo de sempre. Ok? A gente não pode. Por que mediatismo de sempre? Porque se você for estudar a história do STF, a gente vai ver que foi sempre assim. O STF sempre foi uma instituição fraca, em que ia lá, alguém desmontava, ia lá, aumentava, reduzia. Foi isso com o Getúlio Vargas, foi assim com a ditadura militar. Na época que a Dilma estava em baixa, fizeram a PEC da Bengala, aumentando os anos de mandato, e isso impediu que ela pudesse indicar mais ministros. E agora estão querendo derrubar a PEC da Bengala para que o Bolsonaro possa indicar mais ministros. Ou seja, é sempre imediatismo. Mas ninguém pensa, peraí, em longo prazo, o que nós queremos para o Brasil? O que nós queremos que seja o judiciário, que seja o STF? É isso que falta no debate geral, da direita, na esquerda, no povo, enfim, de qualquer coisa, nome, grupo que você queira colocar. Falta isso. Okay? Tem algumas propostas que elas são péssimas, elas são inúteis. Por exemplo, mudar o número de mandato, o tempo de mandato dos ministros do STF. Isso é uma ideia inútil. Inútil e é ruim. Eu vou explicar por quê. Por que é inútil? Porque isso não vai solucionar agora. Você não pode mudar o tempo de mandato de um ministro, nem de um político, nem de um juiz, nem de um político, por lei, enquanto ele está em vigor. Então, os ministros que estão lá, eles vão cumprir o mandato deles até o fim. Não importa se você criar uma lei amanhã que é só 2 anos de mandato de ministro do STF.
os próximos ministros que vão ficar 2 anos, por exemplo. Ok? Então, vamos derrubar a PEC da Bengala. Também não vai funcionar. O próprio Toffoli também já falou isso, já avisou. É inconstitucional, uma lei não pode ser retroativa. Não pode você querer reduzir o mandato. Se quiser derrubar a PEC, beleza, derruba. Só os próximos ministros do STF que vão ficar até 65 anos. Só isso. Então, tipo, são medidas imediatistas e que não têm efeito imediato. Terão efeito só no futuro, nas próximas indicações. Só que a questão é, essas ideias, elas não resolvem nem a parte principal, o principal problema. Qual é o principal problema? Não existe um contrapeso ao STF. Isso que que é o maior, acho que para mim é a pior coisa do nosso sistema político como um todo, é que não existe nenhuma garantia que quem está lá em cima vai fazer o que foi prometido. Não existe. Você se mata, você faz campanha, você elege um camarada. Se ele quiser passar os 4 anos dormindo, ele vai ficar os 4 anos dormindo. Agora me diz, isso faz algum sentido para você? Não é do ponto de vista democrático, filosófico, não. Do ponto de vista lógico, do ponto de vista racional. Isso faz sentido. Você contrataria uma empresa para fazer uma reforma na sua casa, com um contrato, sei lá, de 6 meses, você ia pagar os 6 meses, mas se a empresa não fizesse nada, você ia pagar os 6 meses igual e só não ia renovar o contrato. Você faria um acordo desse? Claro que não. Você ia querer ter a possibilidade de romper o contrato se ele não fizesse a parte dele do acordo. Correto? Só que a gente não tem isso na política, a gente não tem isso no judiciário, não tem isso em nada. Aí que vem, por exemplo, a questão do recal, que já tem meus textos, vou colocar aqui também, explicando o que seria isso na política. Só que no STF a coisa fica um pouco mais complicada. Como vai ter recal de um ministro? Mas é que está. Precisamos aumentar os contrapesos às suas decisões e facilitar, sim, a derrubada de um ministro do STF. Sendo que nunca na história um ministro do STF foi derrubado. E qual o propósito que tem sobre isso? Nenhuma. Né? O segundo problema é que o STF ele é muito fácil de ser partidarizado. E isso ninguém se preocupa. Né? E aí que vem essa história de mandatos que é problemática. Porque, vamos supor, mandato X, não importa se você é a favor do 8, de 10, de 12, de 20, enfim. Lá, o mandato que você tem na cabeça. Beleza, então daqui 10, 5, sei lá, tempo lá, vai zerar e todos os ministros vão sair e vão entrar novos. Beleza. Imagina, né, que, por exemplo, Bolsonaro seja reeleito e entre um STF completamente petista. E aí? Imaginou 4 anos de uma pura guerra. De 8, 12 anos de pura guerra. Ou o contrário, um STF completamente bolsonarista. Eu sei que você pode ser fã do Bolsonaro, mas seria ótimo, né? Não vai ter STF para atrapalhar. Tá, e se o Bolsonaro se corromper? Ele é um ser humano, ele é um político, normal. Todo ser humano se corrompe com muito poder. Com o STF completamente apadrinhado, você está um pé de uma ditadura. E ou pode ser o Bolsonaro, amanhã pode ser o Haddad, pode ser o Ciro. Então é muito legal uma ditadura minha, mas não dos outros, né? Então, e você pode também se decepcionar. Você pode querer ter a ditadura sua e no final não gostar dela. Então, assim, a gente tem que impedir justamente isso. Impedir que haja essa facilidade de um STF completamente apadrinhado. Ele não pode ser um STF também opositor do mandato, né? Ser ruim, né? Já entrando nessa questão. Lembra que eu falei que lá no meu primeiro vídeo que a falta de um cargo vitalício faz muita falta ao STF? Por quê? No atual sistema, como eu falei, o ministro do STF fica mais ou menos 20 anos no poder. Ótimo. E não só foi dessa forma, mas nas repúblicas anteriores era assim também. Só teve um presidente em toda a história do Brasil que não indicou um ministro do STF. Nós tivemos vários presidentes que indicaram mais de um. O Lula é um exemplo. Okay. O próprio Bolsonaro, mesmo sem toda essa crise, mesmo se a gente não mudar nada, ele pode acabar indicando até umas 3, até se bobear 5 ministros. Né? Por exemplo, 2 vão se aposentar e a Carmen Lúcia falou que iria renunciar em breve. Então, é bem provável que ele possa indicar no mínimo 3. No primeiro mandato.
Agora me diz, você acha que esse sistema é bom? Você acha que isso não vai politizar, não vai partidarizar o STF? Agora imagina você colocar isso, você reduzir o tempo de mandato. Todo presidente vai eleger, sei lá, vai colocar metade do STF no primeiro mandato, sem problema nenhum. Além disso, a questão da estabilidade. Se um STF hoje, que mantém as mesmas pessoas por, sei lá, 20 anos, faz tanta barbaridade, sei lá, a cada 2, 3 anos, imagina um STF que muda de pessoas a cada 4, cada 8. Porque você pode ter certeza, quando mudar o ministro, quando mudar a composição, se for assim total, a primeira coisa que eles vão querer fazer é mudar tudo que foi feito no mandato anterior. Você pode ter certeza. E aí, você já vai ter sempre uma quebra radical. A gente já tem quebras radicais, por exemplo, com governos. Imagina agora ser uma quebra radical com o judiciário. Uma quebra maior do que já ocorre hoje. Você investiria no Brasil, num país que nem no Brasil, que o judiciário, que todo o sistema legal, toda a jurisprudência pudesse mudar a cada 8, 4 anos, de maneira radical, mais do que já é hoje, e que pudesse mudar de ideia, sei lá, a cada 1, 2 anos, porque, né, se o atual STF muda de ideia a cada 3, 4 anos, né, um STF que muda de pessoas a cada 4 vai mudar de ideia, né, porque a pessoa que está lá pode mudar de ideia depois, sei lá, a cada ano, cada 2 anos. Então, né, você investiria num país assim? Você construir uma ferrovia, construir uma hidrelétrica num país assim? Não, como assim? Como hoje é difícil, vai ser muito pior com mandatos. Segundo ponto, de evitar partidarização, seja pró ou contrária, vem sempre aqueles: ah, já sei, vamos colocar uma coisa completamente técnica, vamos mandar só o Ministério Público, OAB, tribunais regionais federais, etc. Ou mistura desses, enfim. Qual o problema dessa visão? É que ela é ingênua, ela subestima a questão da partidarização. Porque assim, não é porque algo não é indicado diretamente por um partido, por um político, que não existe uma partidarização no processo. Um exemplo muito claro: universidades. Não existe nenhuma lei que dá o direito do prefeito, do governador, de qualquer político de indicar um reitor, de indicar um professor. Mas a gente sabe que muitas universidades, principalmente federais, são dominadas por partidos, pelo partido PT e o PSOL, PCdoB, e tem até o PSTU ali em algumas, mas isso é mais em grupos estudantis mesmo, dos estudantes, não dos professores. Mas existe. Então você tem um controle ideológico, partidário, sem indicação nenhuma oficial. Então há várias formas de grupos políticos, partidos políticos, colocarem de aparelhar partes, né, do Estado, aparelhar instituições, mesmo sem indicar ninguém lá dentro oficialmente. Ok? Tanto que, né, nós nunca vimos nenhum procurador-geral, né, sendo contrário ao PT. Mesmo que existe uma pré-seleção, existe uma lista tríplice feita pela Procuradoria, pelo Ministério Público, e o presidente escolhe um deles. Mas nós nunca vimos isso. Pelo contrário, nós vimos justamente um procurador-geral lá, o Janot, que foi escolhido pela Dilma, fazer um acordo com o Joesley Batista, a troco de nada, né, baseado em pouquíssimas provas, naquele grampo que mal dava prova de nada, porque o Temer simplesmente falava sim, ok, vamos ver isso daí, tudo com respostas evasivas, né, e quase o Wesley saiu do país e se safou e o governo implodiu. Isso deu certo. Então o Janot basicamente fez um acordo para destruir o governo, mesmo que sem ter base legal quase nenhuma, sem ter motivos legais para isso. Estou falando que o Temer é inocente, estou falando que aquilo lá não tinha quase prova nenhuma. Isso é um fato. Poderia ter sido feito um acordo melhor, poderia ter pegado mais provas contra o Temer, sei lá. Mas não foi isso. Foi nitidamente para quê? Não para o Temer ser preso. Foi nitidamente para abalar o governo e ele não conseguir mais aprovar nenhuma reforma profunda, como foi que aconteceu. E também salvar Joesley. Lembra que ele saiu do país, lembra que foi vazada a notícia para um jornal, lembra que ele vendeu coisas para bolso para quando caísse tudo ele não fosse sofrer. Então houve todo um acordo ali realmente criminoso. Então, mesmo com lista tríplice de Ministério Público, tribunais regionais, seja lá o que você queira, você pode ter sim um controle
partidário ali dentro. Então existe o grave risco de a gente falar assim, não, vamos colocar tudo só técnico. E aí um partido ir lá e controlar, por alguma forma, algum grupo ir lá e controlar por baixo dos panos. Ok? Então por isso que uma coisa completamente técnica eu acho que não funcionaria. Infelizmente não funcionaria. Ainda mais que o nosso STF é muito poderoso. Então você tem que pensar muito nisso. É assim, mas tem tal país que funciona. Ok, mas você viu todo o conjunto de regras, como é o sistema lá? Não basta pegar uma coisinha só. Você tem que ver o conjunto, o todo. A gente sabe que existe muito aparelhamento em várias instituições. Então você querer só o Ministério Público, só um tribunal regional, ou AB, seja lá o que for, você pode ainda ter um STF, talvez um STF até mais partidarizado do que atualmente. Então qual que é a minha visão sobre isso? É um meio termo. Né? Por que isso? Lembrando, você, mas esse Senado já tem poder de derrubar o ministro. Ele nunca fez porque não quiser, mas para você derrubar o ministro, ele precisa ter cometido um crime legal. Né? E é que está. Ser um ministro ruim não é um crime. Esse é um problema também. E nem fala assim, não precisa de recal, existe impeachment. Peraí, impeachment é para crime. Ser um mau prefeito, ser um mau presidente não é crime. Infelizmente não é. Né? Nem tem como também se criminalizar uma coisa dessa. Agora o recal permite que a população vá lá e retire se acha que está sendo ruim. Como não dá para fazer um recal de ministro, então a gente precisa de maneira indireta criar mecanismos para derrubar decisões e pessoas do STF. Então, assim, mesmo que você fale assim, eu discordo de certos pontos, ok. O que eu peço é, tenta pensar no que é pragmático e em longo prazo. E pensar principalmente, a gente tem que derrubar sim Gilmar Mendes, mas temos que mudar a forma de indicação e tentar criar contrapesos ao STF. Se a gente não fazer lutar pelas três coisas, a gente está enxugando gelo. A gente está simplesmente enxugando gelo e está sendo imediatista. Daqui a 5, 10 anos a gente está com o mesmo problema ou talvez pior. Ok? Então vou deixar todos aqui os textos, eu peço que leiam com calma. Sei que foi um vídeo longo, mas né, não tinha como não ficar. Qualquer dúvida, qualquer crítica, pode comentar aqui, me siga nas redes sociais. E se gostou, né, clica aqui, né, dá um like, inscreva-se, dá uma força no canal. Valeu? Falou!